A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus. Estamos mais uma semana trazendo uma lição bíblica da nossa Escola Bíblica Dominical, a famosa EBD, Escola Bíblica Dominical, realizada todos os domingos pela Assembleia de Deus no Brasil e até em alguns países. Porém, algumas igrejas são realizadas em dias aleatórios, algumas na segunda, outras na quarta, na sexta e aí sucessivamente, conforme a demanda da igreja e o dia que melhor ela acha para assim realizar. A lição número 5, que será realizada no dia 5 de maio, já neste próximo domingo, tem o tema Os Inimigos do Cristão. A leitura em classe se encontra em Romanos capítulo 6, versículos do 11 ao 14, também 1 João capítulo 2, versículos 15 ao 17, que assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Assim vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O apóstolo Paulo e o apóstolo João, tratando dessas duas leituras, Romanos capítulo 6, do 11 ao 14, e 1 João capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. O texto áureo nos diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas capítulo 25, capítulo 5, versículo 25 e 26, que é o apóstolo Paulo quem fala essas palavras. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, coisas altas, coisas grandes, de vanglória que faz o homem se gloriar, irritando uns aos outros e invejando uns aos outros. Que não façamos isso, não sejamos cobiçosos disso, para não nem irritar nem invejar ninguém. Mas ao contrário, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se temos o Espírito de Deus, que andemos pelo Espírito de Deus. Na verdade prática, nós temos na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. Nessa jornada, na caminhada rumo ao céu, há inimigos que tentam nos atrapalhar. E esses inimigos são o diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Apesar de na caminhada termos vários inimigos que tentam nos atrapalhar, que é o diabo que tenta nos atrapalhar, que é a carne que tenta nos atrapalhar nessa caminhada, que é o mundo que tenta nos atrapalhar nessa caminhada, mas em Cristo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, versículo 37, assim declarou o apóstolo Paulo. Então iremos falar sobre os inimigos do cristão, e são esses três que falamos aqui já citados na
verdade prática, que é o diabo, que é a carne, que é o mundo. E iremos falarmos pausadamente sobre cada um desses três, que são os inimigos de todo e qualquer cristão que se rendeu a Cristo e agora está na caminhada rumo ao céu. No primeiro tópico, nós temos o primeiro inimigo do cristão. O primeiro e maior inimigo do cristão é o diabo. No primeiro subtópico, nós temos o diabo, ele é real. O diabo, ele é real. Não é fictício, imaginário, não é utopia, não é real. O diabo, ele é real. Ou seja, ele existe realmente. Ele tem existência. Então, no Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. Então, no Antigo Testamento, a gente podemos vermos o diabo descrito nestes livros. Por exemplo, no livro do Gênesis, a gente vamos encontrar o diabo ele incorporado em uma serpente. Capítulo 3, versículo 1. A qual enganou a Eva, levando ela e induzindo ela a comer do fruto que Deus proibiu que não comesse. Em Ezequiel, por exemplo, como é citado aqui, em Ezequiel, capítulo número 28, versículo do 12 ao 14, nesses versículos mesmo, a gente vamos encontrarmos o diabo como um anjo que estava na mais alta escala angelical, ou seja, elevadíssimo, em posto de honra. Em Isaías nós podemos vermos, no capítulo 14 mesmo de Isaías, versículos 13 a seguir até o versículo número 15, nós podemos vermos o diabo agora, ele planejando ser semelhante a Deus, igual não, semelhante a Deus. Daí Deus não deixou nem permitiu, derrubando ele do céu à terra, que ele, saindo do céu, que estava lá, logicamente ele não está morando na terra, porque ele é espírito, mas ele está atuando sobre a terra. Ele está campeando e dominando sobre a terra, mas a sua habitação é nos ares, como diz Efésios capítulo número 6. Na potestade do ar é onde ele se encontra, este diabo tão real, a qual as pessoas acham que ele não existe, acham que ele realmente é fruto da imaginação humana, mas não é. Ele é real, ele é realmente existente. Então nós podemos vermos aí, conforme já falamos aí, nos livros de Gênesis, 1 Crônicas, no livro de Jó. Você vai ver no livro de Jó, mesmo no primeiro capítulo de Jó, do livro de Jó, que é 42 capítulos, no primeiro capítulo mesmo você vê o que ele fez na vida de Jó. Foi ele quem fez na vida de Jó. Aquela ruína todinha que Jó teve, foi o diabo quem fez. Então não foi outra pessoa, outro ser, foi o próprio diabo, significando que ele é real. Ele destruiu praticamente a vida de Jó. Ele tirou a saúde de Jó, ele tirou a família de Jó, ele tirou a riqueza de Jó. Mas ele não pôde tirar a convicção de Jó, a fé de Jó, a salvação de Jó, a confiança de Jó em Deus. Ele não pôde tirar. Então o Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 das passagens em que Jesus o menciona. Olha só, Jesus menciona nesse sentido no Novo Testamento sobre a atuação do inimigo
aonde a atuação dele é por cerca de 25 vezes, e dessas 25 vezes das passagens, 25 vezes das passagens dos evangelhos em que Jesus, nas quais 29 das passagens em que Jesus menciona. Ele é citado 25 vezes e Jesus citou em 29 das passagens do evangelho, em que realmente Jesus mencionou sobre a atuação dele. Então, em seu ministério, o nosso Senhor Jesus atesta a realidade de Satanás. Para as pessoas que ignoram a existência do diabo, para as pessoas que ignoram a realmente existência do diabo, o Senhor Jesus, ele atestou essa existência. O Senhor Jesus fez menção a essa existência. Jesus fez menção ao diabo, que ele realmente era real e existia. Nós temos na primeira passagem, Mateus 13, versículo 39, que é a passagem do joio, a parábola do joio, em que foi semeado o joio, e Jesus, quando explica no versículo 39 do capítulo 13 de Mateus, Jesus disse que o que semeou era o inimigo, e esse inimigo era o próprio diabo. Semeou na terra, porque os trabalhadores dormiram, e ali o diabo chegou e semeou o joio, semelhante ao trigo, comparado, aparentemente quase igual ao trigo, porém diferente, mas se assemelha, tem umas certas características semelhantes de um para com o outro, porém são diferentes. E o diabo foi quem semeou o joio. O diabo ali, Jesus fez menção dele como o inimigo, e sendo ele, o próprio Jesus declarou que ele era o diabo. Então Jesus fez menção da existência do diabo. Como também em Lucas capítulo 11, versículo 18, Jesus menciona ele como Beelzebu, ou seja, príncipe, chefe dos demônios. Quem é ele? O próprio diabo. É esse chefe dos demônios, conhecido na Bíblia Sagrada como príncipe dos demônios, ou pela palavra realmente que denota, define ele como Beelzebu. No segundo subtópico, nós temos a descrição de Satanás. No segundo subtópico, nós temos a descrição de Satanás, ou seja, como Satanás é descrito nas Sagradas Escrituras. Então, Satanás ele é descrito nas Sagradas Escrituras como um ser angelical, um ser espiritual, significando que ele é espiritual porque ele é espírito, significando que ele é realmente invisível. E esse ser espiritual, ele pertencia à mais alta classe angelical da ordem dos querubins, que atuavam lá no céu juntamente com Deus. Então ele pertencia a essa ordem angelical, a essa classe angelical, sendo ele esse ser espiritual habitando no céu, esse ser angelical, um anjo. Só que ele não permaneceu por muito tempo com essa nobreza, com essa regalia, com essa requinte, com essa maestria, com esse privilégio. Por quê? Porque justamente ele se rebelou contra Deus. Ele se rebelou contra Deus. Ele quis competir com Deus e ninguém compete com Deus. Porque não existe competidor para com Deus.
porque não há quem possa assemelharmos a Deus, ou compararmos a Deus, ou competir com Deus. Porque Deus, ele é grandiosissimamente poderoso. Grandiosissimamente poderoso. Então o diabo, ele é Satanás, é descrito como Satanás, o diabo é descrito como Satanás, e sendo ele esse Satanás, ele, na Bíblia Sagrada, ele era um ser espiritual, que ainda é, mas era no sentido de estar no céu, no sentido angelical. E se ele não está mais no céu, porque foi derrubado, conforme Isaías 14, versículos 13 ao 15, você verá que ele foi derrubado de lá, lançado de lá, tirado de lá, porque ele quis tomar o trono de Deus. Ele quis colocar um trono competindo com o de Deus. E isso Deus não aceitou, e Deus lançou ele para baixo. Tirou ele de lá. Então ele, sendo esse ser espiritual, pertencia à ordem angelical dos querubins, uma ordem elevadíssima. Elevadíssima. Um grande privilégio ele tinha. Então, no subtópico 2, a descrição de Satanás, então ele era o chefe, quando ele desce de lá, lançado por Deus, Isaías 14, versículo 13 ao 15, repito. Então ele, quando desce de lá, então ele se torna o chefe dos anjos caídos. Ele se torna o chefe dos anjos caídos. Em Apocalipse, capítulo número 12, Apocalipse, capítulo número 12, versículo número 9, está escrito assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então ele é o chefe desses demônios. Ele caiu de lá, precipitou de lá, logicamente lançado por Deus, e trouxe consigo uma terça parte dos anjos, e ele se torna chefe destes, porque ele enganou a todos. Isaías 14, versículo número 13 ao 15, como eu já falei, vai falar sobre a queda dele, sobre a queda de Satanás ou o diabo, apesar dele ter vários nomes descritos na Bíblia Sagrada. Isaías capítulo 14, versículo número 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Está falando de Satanás, está falando do diabo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Olha o plano dele. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, que é Deus. E contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então ele desejou, ele planejou, porém Deus não permitiu. Então ele pertencia a essa nobreza angelical, o mais alto grau dos querubins, da classe dos querubins. Então ele sendo precipitado, descido de lá para baixo, precipitado, então ele se tornou o chefe dos anjos caídos. Se tornando o chefe dos anjos caídos, ele se tornou o Deus deste século, ou seja, deste mundo presente, deste mundo atual. Ele se tornou Deus deste mundo atual, sendo ele o príncipe das potestades no ar. 1 Coríntios, capítulo número 4,
2 Coríntios, capítulo número 4, versículo número 4, diz assim: nos quais o Deus deste século, quem? Diabo, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então ele é esse príncipe dos demônios, ele é o chefe dos demônios, ele é o Deus deste século. Deus com D minúsculo aqui, ele é o Deus desse século, desse mundo presente. Ele atua nos sistemas aonde norteia todo este mundo, aonde todo este cosmo depende desse sistema, desse mundo, sistema planetário, depende desse sistema, principalmente do planeta Terra, em especial aonde há povoação humana. Então ele é esse chefe. Em Efésios capítulo número 6, versículo número 12, diz assim, falando sobre o diabo: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, na região celestial está o diabo e seus demônios, sem dúvida, para batalhar contra a raça humana. E aquele, principalmente cristão, se não estiver verdadeiramente, fortemente, firmemente em Deus, é atacado por ele e vencido por ele. É por isso que devemos estarmos fortalecidos e revestidos de toda a armadura de Deus, Efésios 6 e 10, para nós lutarmos e vencermos este arqui-inimigo de Deus e da humanidade. Então nós podemos vermos, voltando aqui à lição, nós podemos vermos aqui que ele é o príncipe e o Deus deste século, e ele possui, sobre a descrição de Satanás, ele possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência. Por que inteligência? Porque foi ele quem enganou Eva, e Eva não era burra. Eva não era ignorante, Eva era conhecedora, inteligentíssima, criada exatamente por Deus, mas o diabo iludiu ela, enganou ela. Conforme 1 Coríntios capítulo 11, versículo número 3, podemos vermos isso, e também em Gênesis capítulo 3, você verá que ela foi a serpente, a mais astuta das alimarias, sendo incorporada pelo diabo, então enganou a Eva e ela comeu. No capítulo 3 de Gênesis, fazendo uma leitura rápida para a nossa compreensão, em Gênesis capítulo número 3 de Gênesis, versículo número 6, ele diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira para si cobrirem. Ou seja, ela comeu, iludida, enganada pelo próprio inimigo, pelo próprio Satanás, que convenceu ela. Esse enganou é porque ele convenceu que realmente ela comendo ela não morreria. Então ela apostou na falácia do inimigo. Ela realmente engoliu aquilo que ele deu para ela comer. Aquela falácia, aquela mentira, aquele engano, aquele engodo. E ela sofreu com as consequências, como nós sabemos. Você pode conferir 2 Coríntios capítulo 11, versículo número 3. Paulo dizendo que temia que, como a serpente enganou a Eva, pudesse enganar também os
cristãos ou os crentes do mundo presente. Então ele tem personalidade, ou seja, inteligência, ele tem raiva, ele tem desejos, ele tem vontade própria. O diabo, ele é uma pessoa sendo espiritual. Se ele tem personalidade é porque ele é uma pessoa. E justamente como pessoa ele tem personalidade. Terceiro subtópico do tópico 1, nós temos a identidade do inimigo, ou seja, como ele é conhecido na Bíblia. Como ele é conhecido na Bíblia Sagrada. Ele é conhecido na Bíblia Sagrada pelos seus nomes, por exemplo, como serpente, como está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, vai tratar eles como serpente, ou seja, sagaz e astuto. Ele é conhecido como Satanás, que na Bíblia Sagrada a palavra Satanás é mencionado 52 vezes. Ele é conhecido como adversário ou opositor, né, como ele se opôs com o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, na tentação de Jesus lá no deserto pelo próprio diabo. E nós temos aí também, ele é conhecido também como diabo, que a palavra diabo aparece no Novo Testamento 35 vezes. Ele é conhecido também como acusador. Ele é conhecido também como maligno, como dragão vermelho, como tentador, como enganador, como Beelzebub, que é o chefe dos demônios, o príncipe dos demônios, como Belial e vários outros nomes. O diabo é descrito na Bíblia. É nomeado na Bíblia de diversas formas. Não somente como diabo ou Satanás, mas com diversas outras nomenclaturas. Então, esses nomes revelam, todos estes revelam uma natureza cruel. De quem? De Satanás. Todos esses nomes revelam uma natureza cruel de Satanás, uma natureza perversa de Satanás e principalmente destruidora. Porque ele, com todas essas roupagens, é justamente para nos perverter, nos maltratar e principalmente nos destruir. Por exemplo, Jesus em 10 de João, versículo número 10, a parte B, Jesus disse que ele, a aplicação lá, é o ladrão. O ladrão lá está se referindo ao falso pastor, que é uma aplicação ao próprio diabo, porque a maior aplicação que podemos fazer é essa, que ele veio para matar, roubar e destruir. É as principais funções do inimigo, ou de Satanás, ou do diabo. Então nós podemos ver que realmente esses nomes revelam uma natureza dele, uma personalidade dele, cruel, perversa e destruidora para com toda a humanidade, raça humana e principalmente aquele que se voltou para Deus. Para com aquele crente, aquele cristão que se voltou para Deus, então o diabo está com toda essa crueldade, perversidade e verdadeiramente bramando, rugindo como um leão, procurando uma forma de nos tragar, né? Ele está procurando uma única forma, um único momento para, nesse momento, ele poder nos tragar. Efésios capítulo 4, versículo 27, Paulo disse, não deis lugar ao diabo. Ou seja, ele está procurando, e se você der, se nós dermos, então com certeza ele vai fazer um estrago grande. Então que Deus nos abençoe e possamos não darmos esse lugar que ele deseja. No segundo tópico nós temos
o segundo inimigo do cristão. No primeiro tópico, nós vimos o primeiro inimigo do cristão, que é quem? O diabo. O segundo tópico, nós iremos vermos o segundo inimigo do cristão, que é a carne. Então, há 4 definições para essa palavra, carne. Há 4 definições. A primeira é que é o tecido muscular do corpo humano, ou seja, nossa pele, nossa carne, né? Então, é o tecido muscular do corpo humano e dos animais. Gênesis capítulo 2, versículo 21 vai falar sobre essa carne, tratando sobre o ser humano ou sobre os animais. A segunda palavra para definir a palavra carne, o segundo sentido é o corpo humano por inteiro, ou seja, o ser integral, o corpo humano, o ser humano integral. Então, quando se fala do ser humano integral, está falando da carne, ou seja, o ser humano em toda a sua totalidade. A terceira definição é o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade. Então, o ser humano como carne, a definição aqui, então é o ser humano com o sentido de sua fragilidade e mortalidade, ou seja, sua vida passageira, sua vida momentânea. Então, está se falando sobre a carne no sentido momentâneo, no sentido frágil. Em Isaías, no livro dos Salmos, capítulo número 78, versículo 39, diz assim, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Ou seja, Deus lembra pela sua misericórdia de nós, do ser humano, que é carne. E com isso ele desvia essa ira do ser humano para o ser humano que é carne, passageiro, frágil, mortal, não sofrer esse castigo a qual verdadeiramente Deus pode conceder e ser insuportável e até mortífero para com o ser humano. A quarta definição para a palavra carne é a natureza humana pecaminosa, ou seja, quando se trata das inclinações, quando se trata dos desejos, dos pensamentos voltados para o pecado, para a carne, para o mal, né? Então, nada mais óbvio do que capítulo número 5 de Gálatas, versículo número 19, onde vai falar sobre as obras da carne. São manifestas e elas são, aí vai dizer as obras da carne, ou seja, aquelas inclinações que o ser humano se inclina, a avareza, a idolatria, a glutonaria, a bebedice, a sodomia, e aí vai. É uma série. Vou ler rapidamente aqui, Gálatas capítulo número 5, Gálatas capítulo número 5, que é a carne como inclinação para o pecado, para desagradar a Deus. Então, porque as obras da carne, versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já Dante vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Até o versículo 21. Então, nós podemos vermos que verdadeiramente essa inclinação leva verdadeiramente o ser humano a viver completamente na carne. Aonde capítulo número 8 de Romanos, capítulo 8 de Romanos, versículo número 8, diz assim, porque os que estão na carne, ou seja, sobre essa inclinação, não podem agradar a Deus. Olha só. Aí em Gálatas, capítulo número 6 e versículo número 8, diz assim sobre a carne. Vai fazer uma comparação sobre o espírito e sobre a carne.
e principalmente sobre a carne, diz assim, ó, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Ou seja, colherá morte, colherá destruição, colherá condenação. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6 e 8. Então, apesar de ter várias definições para essa palavra carne, 4 que falamos, então, dentre muitas perspectivas da palavra carne, que são 4, descrita na Bíblia Sagrada, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. Apesar de várias definições, a concupiscência da carne tem grande relevância. Essa concupiscência da carne é justamente o que está escrito na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16. Diz assim, ó, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então, essa palavra carne, na visão de João, apesar dessa palavra carne ter muitas perspectivas, muitas definições, então na expressão concupiscência da carne tem grande relevância quando João, 1 João 2,16, que eu acabei de ler, ele fala concupiscência da carne, tem grande relevância. Quando o apóstolo João usa esse termo, concupiscência da carne, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões. Quando João está falando a concupiscência da carne, ele está falando sobre a carne inclinada em todas as dimensões, em todos os campos da vida. Por exemplo, na glutonaria, na sensualidade, na bebedice, nas relações sexuais ilícitas. Então, e aí vai. Então, está se falando sobre a concupiscência da carne, tem essa grande relevância porque está falando em várias dimensões, em todas as dimensões possíveis. A carne está inclinada, o ser humano está inclinado. Então, com isso, é o egoísmo em grau elevado. Então, quando o ser humano está na concupiscência da carne, então ele está verdadeiramente em seu egoísmo no mais alto grau que possa alcançar. Então vejamos que verdadeiramente o conceito de carne, quando a Bíblia fala sobre carne, está falando sobre, logicamente, não o corpo por inteiro, não é sobre a fragilidade em si do corpo humano, pois ele é efêmero, ele é passageiro, não simplesmente da questão do tecido muscular do corpo, mas está falando em especial sobre a questão da inclinação que o ser humano tem, ou seja, concupiscência da carne. Ou seja, a inclinação que o ser humano tem para com as coisas do pecado, para com as coisas do mundo, para com as coisas desse sistema. Olha, na leitura em classe diz assim, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Leitura em classe, Romanos 6, 11 a 14. Olha o que Paulo diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer das suas concupiscências, inclinações. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, nossos membros, visão, tato e etc. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, ou seja, para a santificação, não para o pecado. Nosso corpo sendo usado como instrumento não para o pecado, mas sim para a santidade, a justiça. Não para a iniquidade, mas sim para a justiça de Deus, a santidade de Deus. Esse é o desejo de Deus e verdadeiramente uma bem-aventurança para conosco. Então a carne, em seu mais alto nível, é o ser humano voltado à inclinação do pecado por completo e o pecado reinando sobre ele.
Então é esse inimigo a qual verdadeiramente o ser humano deve lutar contra ele. Para não reinar essa inclinação, mas sim ele se voltar para Deus o quanto antes e o mais rápido possível para poder lhe agradar. Segundo subtópico, a carne no Novo Testamento. Então a carne no Novo Testamento vem da palavra grega sarx, para a palavra carne. Então, na visão da palavra carne no Novo Testamento, carne é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, a parte de Deus degradada, sem a presença do Espírito Santo. Então, quando se está falando da carne, você vai ver muito no livro de Gálatas, na carta de Gálatas, na carta aos Romanos, na carta aos Coríntios. Você verá sobre carne, a expressão carne, principalmente em Gálatas e também em Romanos. Então, quando se fala sobre a questão carne nas Sagradas Escrituras, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa. Ou seja, está se falando completamente do ser humano vivendo sem Deus, vivendo a parte de Deus, separado de Deus. Ou seja, sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo. Então, uma natureza dominada pela carne pode produzir todo tipo de coisas que desagradam a Deus. Então, a carne no Novo Testamento é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, ou seja, o ser humano vivendo sem Deus, o ser humano degradando-se no pecado e vivendo sem a presença do Deus Todo-Poderoso, sem a presença do Espírito Santo, sem a orientação da Palavra de Deus, sem o ensinamento da Palavra de Deus. Então ele vive completamente sem Deus e sem salvação. Então ele vive uma natureza, esse ser humano, uma natureza completamente dominada pela carne, dominada pelas inclinações pecaminosas. Ou seja, ele se inclina não para com Deus, mas sim para com o pecado. Ele se inclina não para o bem, mas sim para o mal. Ele se inclina não para a santidade de Deus, mas sim para a iniquidade do pecado, para a injustiça. Ele se inclina para isso. E o pecado reina sobre ele. O ser humano tem prazer no pecado. É por isso que uma natureza dominada pela carne pode produzir todo tipo de pecado. Esse ser humano ele vai ser um idólatra, vai adorar imagens de escultura, vai adorar todo tipo de ídolos e mesmo assim alegar que tem Deus na vida. Ele vai viver sem compromisso com Deus em qualquer área da sua vida. Ele não tem compromisso com a honestidade, com o respeito. Ele não tem compromisso com a sinceridade, ele não tem compromisso com a justiça, ele não tem compromisso com nada. Ele tem compromisso só com ele. Então ele vive dominado pelo pecado, então ele se satisfaz porque o pecado domina ele. E ele não tem vontade própria, é o pecado que leva ele a dominar, a ser dominado. O pecado é quem guia, é quem conduz, é quem produz nele. Conforme a gente podemos vermos, e já fizemos essa leitura, Gálatas capítulo 5, 19 a 21, que as obras da carne são, e aquela série de citações, que não se restringe ou resume a estes, mas são muito mais. Então, de modo, pois essa carne, essa natureza dominada pela carne, essa carne dominada pela natureza da carne, produz tudo isso e tensiona caminhar de modo independente do Altíssimo. Ou seja, uma pessoa dominada pela carne, inclinada para a carne, tende a caminhar, a viver nesse mundo sem dependência de Deus. Ou seja, vive independente. Não se preocupa em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus. Não se preocupam.
ela faz com que o ser humano, a carne faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus. Ou seja, como que fosse dono de si e não tem contas a dar a ninguém. Mas isso não é verdade. Todo ser humano ele irá prestar conta diante de Deus. Meu amigo, minha amiga, ouvinte, irmão em Cristo Jesus, até o próprio diabo, que é real, ele vai comparecer diante de Deus, diante de Jesus no juízo final e será sentenciado pelo Senhor Jesus. Então o ser humano dominado pela carne, ele faz com que, essa carne faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus, ou seja, dono de si, seu próprio dono, mas não é. Deus, ele é o dono de tudo. Foi Deus quem criou a terra, o ser humano e tudo quanto existe na terra. Deus não criou o diabo, mas o diabo se transformou em diabo. Deus criou um anjo de luz. Deus criou um querubim ungido. Ezequiel 28, 12 ao 14. Mas ele se rebelou contra Deus, aí Deus tirou ele de lá do céu. E ele se transforma, por decisão própria, em um demônio, porque não tinha mais chance para ele, não tem mais chance para ele. Não tem mais perdão para ele. João capítulo 16, versículo do 8 ao 11. Ele já está julgado. Ele é o príncipe deste mundo. Ele já está julgado. Só está esperando um momento dele verdadeiramente ser lançado no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Enquanto isso, ele está trabalhando o máximo possível com suas legiões, com seus demônios, para levar o máximo de pessoas também para este lugar de tormento. Ele não descansa. Terceiro subtópico, a perspectiva doutrinária da palavra carne, ou seja, a visão doutrinária da palavra carne. Então, doutrinariamente, a palavra carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Então, conforme os ensinos da palavra de Deus, a carne é a natureza caída, é a natureza de Adão depois da queda. Então, se torna pecaminoso depois da queda. Adão, depois da queda, se torna pecaminoso. Antes não, ele não era pecaminoso, era obediente, era fiel, era puro. Eva, antes da queda, antes do pecado, era obediente, era fiel, era pura. Eram inocentes. Mas depois do pecado, depois da queda, quando se fala da queda, está falando depois do pecado. A partir do pecado. Então, a partir do pecado, depois da queda de Adão e Eva, então nós podemos vermos que a natureza, a carne agora se tornou pecaminosa. O ser humano se tornou inclinável, tendente ao pecado, por causa da queda de Adão e Eva. Então nós podemos vermos que verdadeiramente a perspectiva da palavra carne se trata da a natureza humana depois da queda de Adão, que é justamente a natureza pecaminosa. Romanos capítulo 8, versículo 6 diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, depois da queda de Adão e Eva, depois de cometerem o pecado Adão e Eva, então agora o ser humano que só se inclinava para o Espírito, só se inclinava para Deus, agora se inclina para o diabo, se inclina para o pecado, se inclina para o mal. Justamente por causa da natureza pecaminosa
que todo ser humano contrai a partir do momento que pisa nesta terra, exceto o Senhor Jesus. Nós podemos vermos em Romanos, capítulo número 5. Romanos, capítulo número 5, versículo número 12, diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque por isso que todos pecaram. Versículo número 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, falando sobre Adão e Eva, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio sobre eles a graça sobre todos os homens para a justificação de vida, porque como pela desobediência de um só homem, Adão e Eva, muitos foram feitos pecadores, ou seja, toda a raça humana, assim pela obediência de um, que é Jesus, muitos serão feitos justos. Visto, pois, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, nós podemos vermos aqui que realmente essa carne é um inimigo a qual realmente o cristão luta contra ele. O cristão ele tem que lutar contra si mesmo. O cristão ele tem que lutar contra suas vontades. O cristão ele tem que lutar contra seus desejos. O cristão tem que lutar contra seus pensamentos. O cristão tem que lutar sobre a carne, contra a carne, porque justamente se ele não lutar contra a carne, ele não vai dar espaço para Deus. Olha o que diz Isaías. Na verdade, Gálatas, capítulo número 5. Gálatas, capítulo número 5. E versículo número 16. Diz assim, ó: digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Então vejamos que quando estamos a lutar contra a carne, que é uma luta constante, a gente é que temos que lutar. É a gente quem tem esse poder de decisão para que verdadeiramente a gente dê lugar ao Espírito de Deus, para que a gente se incline para Deus. Não é fácil lutar contra a mente, limpar a mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Pensar em tudo quanto é puro, santo, justo, amável, verdadeiro, que tem boa fama ou virtude. Pensar nisto. Ocupe o nosso pensamento. Colossenses capítulo 3, versículo número 2. Pensai nas coisas que são do céu, e não nas coisas que são da terra. Ocupe o vosso pensamento. Então devemos lutarmos contra nossos desejos, crucificar os nossos desejos. Para isso, Gálatas 2:20, Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então é preciso vencer o segundo inimigo. O segundo inimigo do cristão é a carne. É ele lutar contra si mesmo. Seu inimigo é você mesmo.
seu próprio eu. Você tem que destronar o seu eu para entronizar Cristo sobre a sua vida. Terceiro tópico e último, nós temos o terceiro inimigo do cristão, que é o mundo. O mundo. Então, na perspectiva bíblica da palavra mundo, há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. Como tivemos 4 para a palavra carne, temos 5 para a palavra mundo. A primeira é, quando se fala de mundo, está se falando da terra. Por exemplo, 24:1 de Salmos diz assim: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e tudo quanto nela existe. Então, o mundo foi criado por Deus, a terra foi criada por Deus, as coisas foram criadas por Deus. Então, é a primeira definição para a palavra mundo. A segunda definição é o conjunto das nações conhecidas. Então, todo o conjunto de países, de nações, é o que formam o conjunto para a palavra mundo. Quando se fala de mundo, está falando sobre todas as nações. Todas as nações, o conjunto das nações conhecidas, conforme a gente podemos vermos e entendemos. Então, terceira definição para a palavra mundo é a raça humana. Então, por um lado, o mundo é a terra, as coisas, e, por outro lado, mundo é a raça humana. Por exemplo, 3:16 de João, que é o principal versículo, que é chave e chamado versículo de ouro, versículo chave da Bíblia Sagrada, versículo central de todas as Sagradas Escrituras, 3:16 de João, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou a raça humana, Deus amou as pessoas. Então a palavra mundo, no seu terceiro significado aqui, equivale às pessoas. As pessoas. E quarto é os que se opõem. E o quarto é o universo. Mundo equivale ao universo. Ou seja, não é somente as pessoas, não é somente a Terra, mas o universo, que envolve Sol, Lua, estrelas, galáxias, sistema planetário e todo este imenso universo. Então, mundo está se falando de todo o universo, em toda a sua totalidade. E quinto e último, está se falando, quando a palavra mundo se fala, está se falando sobre os que se opõem a Deus, que justamente é a palavra que classifica, que define como o inimigo de Deus, que é o mundo, ou seja, os que se opõem a Deus. Então, a palavra mundo tem esses 5 significados, sendo o quinto verdadeiramente a classificação exata para, com essa definição, aqueles que se opõem a Deus. Então, equivale à palavra mundo. Mundo. Então, a passagem de 1 João 2:15 diz assim: quando diz para não amarmos o mundo, a ideia é de uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrária a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Então, quando o apóstolo João diz, não ameis o mundo, versículo número 15, 2:15, diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 2:15, 1 João. Então, quando João está falando não ameis o mundo, João está falando sobre essa oposição a Deus. Porque esse mundo que João está falando aqui, está se falando sobre
tudo que é contrário a Deus, tudo que está dominado pelos vícios, tudo que verdadeiramente tem a ideia de uma separação de Deus. Então, todo o sistema do mundo é oposição a Deus. O sistema corrupto religioso é oposição a Deus. O sistema corrupto político é oposição a Deus. O sistema corrupto em diversas gamas da sociedade é oposição a Deus. Então, isto é o mundo. Então, não ameis o mundo, porque são contrárias a Deus, são ações contrárias a Deus, que contrariam a Deus. Então João diz, não ameis o mundo, está dizendo, não esteja contrário a Deus, não esteja separado de Deus, procure não estar distante de Deus. É isso que João está dizendo. Então, na epístola de João, esses vícios, ou seja, isto que leva o homem a se separar de Deus, estes vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, quando João está dizendo aqui que não ameis o mundo, por quê? Porque o mundo leva verdadeiramente a se distanciar de Deus. As pessoas andam segundo o curso desse mundo, ou seja, sobre o sistema político corrupto, sobre o sistema religioso corrupto, sobre o sistema social corrupto, e aí por diante, político corrupto. Então é preciso verdadeiramente lutar contra esse inimigo. Olha só, o sistema corrupto do dilúvio, as pessoas contrárias a Deus morreram no dilúvio. O sistema corrupto lá em Sodoma e Gomorra, as pessoas viviam contrário a Deus. O sistema corrupto na época presente do Senhor Jesus, a qual entrou naquele período da crucificação, sistema corrupto, era o mundo ali. O mundo. Ou seja, se opondo a Deus. Então, é classificado em 3 níveis. 3 níveis de vícios infames. Que é, primeiro, a concupiscência da carne. Que a concupiscência da carne equivale a concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída. Todo o ato do corpo para fins maléficos e imorais. Ou seja, que não está nem aí para Deus. Concupiscência da carne significa ser dominada por ela, inclinada por ela, tendente a ela, satisfazendo a ela. Uma vez que a Bíblia manda matarmos a nossa carne, crucificarmos a nossa carne, ou seja, fazer com que Deus seja o nosso dominador, não a carne. Segundo, a concupiscência dos 3 níveis a qual se classifica esses tipos de vícios, tem a concupiscência da carne, tem a concupiscência dos olhos. E a concupiscência dos olhos tem a ver com tudo o que envolve a mente e a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, a arte para ceder aos desejos carnais. Então, a concupiscência dos olhos tem a ver com verdadeiramente a questão aí em que envolve a mente, que leva à imaginação. E isso é criado pelas coisas pecaminosas que é oferecida pela mídia, a internet. A pornografia que a internet oferece, a mídia oferece a pornografia, são reality shows e etc. E aí por diante, além de outras coisas mais. Então, é a concupiscência dos olhos. Os olhos são engoldados, os olhos são atraídos para isto. Davi, Salmo 101. Versículo número 3, declarou, Salmo 101,
101, versículo número... Deixa eu ver aqui. Salmo 101, versículo número 3. Diz assim, Davi quem disse: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Então, não porei coisas más diante dos meus olhos. Um dos vícios que o mundo tenta contra o cristão é a concupiscência dos olhos. Tenta, através da concupiscência dos olhos, atrair, levar o cristão a imaginar, se envolver, ceder à arte dos desejos carnais, que isto é oferecido, logicamente, através das televisíveis, telas, internet, televisão, através do nudismo. Então, a concupiscência dos olhos. E terceiro e último, a soberba da vida. A soberba da vida, esse nível de vício, ela expressa a autoglorificação do homem no pecado. Ou seja, o homem se satisfaz, se acha o máximo, porque está por cima, mesmo sem Deus, mas está por cima. E isso ele acha o máximo para si. Esse nível de vício que é a soberba da vida, esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando seu egoísmo, vanglória e ateísmo. Aconteceu com um homem na Bíblia, Lucas capítulo número 13. Parábola contada pelo próprio Senhor Jesus, Lucas capítulo número 13. Versículo número Lucas capítulo número 12. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Lucas capítulo número 12. Capítulo número 12 de Lucas, versículo número 16. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e razoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Pergunta. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, é a soberba da vida. O ser humano, ele pensa que verdadeiramente na autoglorificação, na soberba da vida, denotando seu egoísmo, vanglória e ateísmo, ou seja, se esquece que tem uma alma, se esquece que existe um Deus que quer lhe salvar, e se acha que se autorrealiza porque tem fortuna, porque tem muito dinheiro para muitos anos em depósito e etc. Assim é o que é rico para si e não para Deus. Ou seja, se esqueceu da alma e perdeu sua alma. 12:21 de Lucas. Então, vencendo o mundo. Como vencer o mundo? Para vencer o mundo, é preciso ter uma vida cheia do Espírito, cheia de Deus. Se tiver uma vida cheia de Deus, vencerá não só o mundo, mas vencerá o diabo e a carne. E o mundo é fichinha, vencerá também de igual modo. Então, é preciso ter uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito de Deus.
Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Então, para vencer o mundo, é preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Para vencer o mundo, é preciso viver cheio do Espírito de Deus e viver uma vida plenamente em Cristo, fazendo a vontade de Deus. Aí vai vencer o mundo, vai vencer o diabo, vai vencer a carne. Esses três inimigos do cristão, seja qual for o cristão, todo cristão tem esses três inimigos, principalmente os cristãos que verdadeiramente têm compromissos com Deus, têm esses três inimigos para guerrear todos os dias. E com certeza, todos os dias ele vence 1, 2 e 3. Esses três inimigos sobre sua vida. Por quê? Porque ele está cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus e vive em Cristo, fazendo a vontade de Deus. Que Deus abençoe a você e sua casa, em o nome de Jesus. E se for do seu agrado, se puder, compartilhe para que outras pessoas possam receber esse vídeo, essa mensagem, esse ensino. E se for do seu agrado, se inscreva para ajudar e fortalecer o canal. Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fica com Deus, uma ótima noite, ou um ótimo dia, ou uma ótima tarde, em nome de Jesus. Amém.